Olá, hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. O nosso conteúdo hoje vai ser sobre o Japão. Vamos aprender aqui algumas características básicas desse país que ele desperta tanto interesse. Então, a princípio, nós vamos falar aqui a respeito da localização do Japão. Para quem não sabe, o Japão está localizado no continente asiático, né? Ele, por sinal, ele tem uma característica que é considerado a terra do sol nascente. Por quê? Porque ele fica no extremo leste da Ásia. Como você pode observar aqui, o Japão, ele é um arquipélago. Ele conta com 4 ilhas principais, né? Sendo ela Kyushu, Hokkaido, Honshu e Shikoku. E também ele conta com outras ilhas, né? Que dá um total de mais de 3.000 ilhas. Todo esse território aqui, ele é interligado por pontes e túneis subterrâneos. Quanto ao Equador, o que é que a gente pode observar? O Equador fica logo aqui embaixo, então eu posso dizer que o Japão está localizado no hemisfério norte. De acordo com a linha do meridiano, que seria nessa posição, ele fica localizado totalmente na porção leste do continente asiático, né? Os limites do Japão. O que é que a gente pode observar? Logo aqui acima, no norte, ele vai fazer uma ligação com o Oceano Pacífico. Do lado leste também, ele é banhado pelo Pacífico. Do lado oeste, ele é banhado pelo Mar do Japão. E aqui embaixo também ele faz uma ligação entre o Pacífico e parte do Índico, certo? O seu tamanho, o tamanho do Japão, ele é 372 quilômetros quadrados. Ele é um país insular muito pequeno, né? A instabilidade tectônica do Japão. O que seria, no caso aqui, a instabilidade tectônica? O que é que a gente pode observar? O planeta Terra, ele não é inteiro. Ele sofre o movimento das placas tectônicas, que, por sinal, o Japão, ele é atingido por 4 grandes placas. São elas a das Filipinas, a do Pacífico, a norte-americana e a eurasiana. O que é que acontece? Essas placas, elas realizam um movimento convergente. Quer dizer o quê? Que essas placas, elas se chocam, né? Aí, nesse choque de placas, o que é que vai acontecer? Alguns fenômenos vão surgir no país, como é o caso de terremoto, de maremoto, de tsunami, montanhas. Para quem não sabe, o Japão, 70% a 75% do seu território é um território montanhoso. Aqui você tem, né, um maremoto que surgiu no país, né, e deixou um desastre muito grande na região na época. Aqui também é o efeito do terremoto que o país sofreu alguns anos atrás, deixando não sei quantas mil pessoas mortas, sem contar no desastre natural, né, que aconteceu, e o social e o físico também no território. O relevo do Japão. O que é que você observa aqui? Existe uma técnica para a gente tentar estudar o relevo. Qual é a técnica? Onde você vê a cor verde, caracteriza terreno plano. Quando você vê a cor mais escura, esse marrom, isso significa que aquele território ali, o relevo, ele é elevado. Como você está vendo aqui, ó, aqui está o Japão. O que é que você observa? Você observa que a cor do relevo aqui, ela é escura. Então, essa cor escura denomina que o território, ele predomina terreno elevado, como eu falei anteriormente. Uma média de 75% do seu território é de terreno montanhoso, né? Então, predomina a montanha. Qual é a implicação que o relevo vai causar no país? Várias são elas. O que é que acontece? O espaço ele vai ser limitado para as pessoas morarem, vai ser limitado para a criação de animais, no caso, praticar pecuária. A agricultura também, ela fica restrita, mas mesmo assim, o que é que acontece? O país, ele consegue produzir nas colinas e ele produz uma média de 75% das necessidades dele, né? Outra coisa também que implica é justamente o quê? O fato da localização das indústrias. Como você vê aqui nessa imagem, boa parte das indústrias do Japão, elas ficam localizadas no litoral. Por que isso?
para facilitar a produção e a comercialização dos produtos que eles fazem, né? Que ficaria bem mais prático para eles chegar à matéria-prima, fazer o produto e ao mesmo tempo já exportar. Porque, para quem não sabe, o Japão ele é um país que ele é pobre de recursos naturais. Ele é pobre em petróleo, ele é pobre em carvão, ele é pobre em gás, tudo isso. Então, isso aqui também já ajuda na questão dos custos, né? Economizar esse tipo de mercadoria. E aqui você vê, ó, o relevo do país, como predomina mais as montanhas. O lado positivo do país apresentar uma grande quantidade de montanhas é justamente o quê? A área vegetal, ela acaba sendo preservada. Agora vamos falar um pouco da questão, né, política e social do país. O que é que a gente vê aqui? Vou falar agora sobre a Era Meiji. Mas o que foi a Era Meiji? A Era Meiji, para quem não sabe, ela surgiu de 1868 a 1912. Ela foi um período de grandes mudanças no país. Mas que mudança? Vamos lá. O país, nesse período, até 1868, ele era mantido pelos shoguns, que eram as pessoas que tinham poder político e eram os donos da terra do país. Então, o Japão, até essa época aqui, ele era caracterizado como um país, né, feudal. O que é que acontece? Isso, se você for observar, na Europa, eles já estavam aqui nessa época realizando a segunda revolução industrial. O que é que acontece? Meiji assumiu o trono muito jovem. E o que foi que ele fez? Ele foi responsável pelas mudanças no Japão. Ele teve que assumir o trono e o que foi que ele fez? A primeira coisa, ele tirou o poder das mãos dos shoguns. Ele pegou pessoas do país e facilitou a ida dessas pessoas para a Europa, para que lá elas aprendessem, né, fazer faculdade, aprender a trabalhar, cursos, para poder voltar e implantar isso no país. Então, com isso, o que foi que aconteceu? Os shoguns perderam o poder e ele conseguiu transformar um país que era agrário em país industrializado. E isso foi bom porque o Japão teve um salto muito grande na economia, né? Então, Meiji, ele era o imperador. O que é que Meiji fez também? Meiji, ele investiu muito na educação, ele investiu muito na pesquisa, investiu muito na ciência e ele também fez o quê? Ele pegou algumas famílias que já tinham um pequeno núcleo industrial no país e ajudou financeiramente. O que foi que aconteceu? Essas empresas cresceram tanto que se tornaram grandes conglomerados. Como você vê hoje, né? São empresas que são multinacionais e atuam em grande parte do mundo. Como você tem aqui, ó, Mitsubishi, a Toyota, a Honda, Suzuki, entre outras. Então, graças a Meiji, o Japão passou a estar inserido na industrialização e se tornou um país modernizado. Para quem não sabe, o Japão é um país que ele aceita muitos imigrantes, né? Por sinal, muitos brasileiros partem daqui para poder morar no Japão. Mas um dos motivos pelo qual as pessoas não ficam muito tempo no Japão é por dois motivos. Primeiro, a alimentação e segundo, a língua do Japão, que vai ser o meu desafio para vocês hoje. O que é que eu quero? Eu quero que vocês descubram o que está escrito nesses 3 símbolos aqui. Aguardo vocês na próxima aula. Beijo, fica com Deus.